Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite para participar desse evento, para falar de um tema extremamente atual e interessante, que são os novos receptores e as novas vias relacionadas à dor. Essa é a minha declaração de conflito de interesses e nós iremos dividir hoje essa palestra em três tópicos. Primeiro, eu vou fazer uma breve revisão no sistema endocannabinoide, na cannabis e a cannabis para o tratamento da dor. O sistema endocannabinoide, como nós sabemos, é um sistema de homeostase orgânica. Ele é o primeiro sistema responsável pelo equilíbrio do organismo. Quando nós temos um sistema endocannabinoide equilibrado, ocorre a liberação de endocannabinoides sob demanda, que é uma característica dele, diferente dos outros sistemas. Vai ocorrer uma ligação dos endocannabinoides de forma chave-fechadura com os receptores, e a partir daí vai ocorrer uma série de reações que vão culminar na modulação dos neurotransmissores. Após a ação dos endocannabinoides no órgão ou no tecido, eles vão ser degradados enzimaticamente. Se nós tivermos uma deficiência do sistema endocannabinoide, nós teremos um desequilíbrio orgânico e o aparecimento das doenças. Então, como nós vimos anteriormente, ele é um sistema diferente dos outros, porque ele funciona sob demanda, e ele tem mais uma peculiaridade, que é a sinalização retrógrada. Diferente dos outros, das outras neurotransmissões e dos outros neurotransmissores, eles são produzidos na célula pós-sináptica e vão atuar em receptores da célula pré-sináptica, modulando a liberação de neurotransmissores, tanto excitatórios quanto inibitórios. O sistema endocannabinoide possui como componentes os genes codificadores dos receptores clássicos canabinoides, o CB1 e o CB2, os endocannabinoides, dos quais os mais conhecidos são a anandamida e o 2-aracnodoilglicerol, as enzimas metabolizadoras, tanto as de síntese como as de degradação. E um outro conceito bem mais recente é dos transportadores. Por serem substâncias extremamente lipídicas, eles necessitam de transportadores tanto intracelulares como na fenda sináptica para poder desenvolver a sua ação. E eu gostaria de salientar que existe um polimorfismo muito grande no sistema endocannabinoide, nos receptores CB1 e CB2 e nas enzimas metabolizadoras, o que confere um caráter extremamente individual do sistema endocannabinoide. Os receptores clássicos são o CB1, o primeiro a ser descoberto, que se localiza principalmente no cérebro e na medula espinal. E a sua função vai depender da localização no sistema nervoso central. O CB2, ele está no sistema nervoso periférico, principalmente, em células imunológicas no trato gastrointestinal. E a sua função principal é a diminuição da inflamação. Porém, existem outros receptores, não do sistema endocannabinoide, onde os endocannabinoides atuam modulando e funcionando como agonistas ou antagonistas desse sistema. Então, eles atuam também em outros receptores ligados à proteína G, atuam em receptores opioides, em receptores serotoninérgicos, em receptores nucleares e nos receptores vaniloides. Os endocannabinoides são derivados do ácido araquidônico, seus precursores são fosfolipídios, eles são liberados sob demanda, como nós já vimos, e vão ter uma ação retrógrada, um down regulation, controlando a atividade neuronal excessiva. Agora, qual seria a relação do sistema endocannabinoide com a cannabis sativa? A planta cannabis, ela tem mais de 500 componentes químicos, entre eles os canabinoides,
Atualmente, já são mais de 125 canabinoides identificados, entre eles CBD, THC, CBG, CBN, etc. Terpenos, terpenoides e flavonoides. Os canabinoides são exclusividade da planta cannabis, enquanto terpenos, terpenoides, flavonoides estão presentes em outras plantas. Existem dois tipos de efeito dessas plantas, desses compostos químicos. Um é o entourage, que atualmente os conceitos mostram que entourage não é sinergismo. Entourage é quando você tem uma substância inativa que aumenta a potência da substância ativa. Enquanto o sinergismo, que também ocorre na planta, é quando duas substâncias que são ativas se potencializam. Os canabinoides os mais conhecidos são o THC e o CBD, e são os mais estudados. Os terpenos e terpenoides e flavonoides, eles vão agir de forma sinérgica ou como efeito entourage com os outros compostos da cannabis, contribuindo para os seus efeitos, tanto na ansiedade como na analgesia, na inflamação, na sedação e no relaxamento. Os canabinoides se ligam aos nossos receptores da mesma forma que os endocannabinoides, numa ligação chave-fechadura. E a partir dessa ligação, nós teremos uma série de efeitos para o reequilíbrio do órgão ou da região que está em desequilíbrio. A ação dos canabinoides no córtex cerebral depende da região que os receptores se localizam. Então, quando nós falamos em dor, nós sabemos da importância da interação dor, humor e sono. Em relação à atuação na amígdala, nós vamos ter um efeito importante na ansiedade, nas emoções e no medo. No neocórtex, na integração das informações sensitivas. No tronco cerebral e na medula, na sensação dolorosa. E, pela sua ação central, melhorando também a qualidade do sono. O THC, nós sabemos que é o componente psicoativo da cannabis, que foi responsável pela criminalização durante tantos anos. Mas ele tem ações importantes que devem ser destacadas, porque nós podemos ter compostos para cannabis medicinal, à base de cannabis medicinal, contendo THC e que vão ser úteis em diferentes patologias. Ele tem um efeito anti-inflamatório, ele melhora o sono, ele é neuroprotetor, diminui náuseas e vômitos, tem uma ação na espasticidade muscular, alivia a dor crônica e estimula o apetite, além de ter também ações antitumorais. O CBD não tem a atividade psicoativa, ele tem ação central, mas não leva aos efeitos psicomiméticos que o THC leva. E suas ações em termos de dor são importantes como neuroprotetor, anti-inflamatório, ele também tem um efeito antitumoral, é analgésico, diminui a espasticidade muscular, é ansiolítico, tudo isso junto vai contribuir para uma melhora no que nós chamamos de dor total. É importante salientar que o CBD, ele consegue neutralizar os efeitos psicomiméticos do THC. Então, nós não temos que ter medo de utilizar produtos à base de cannabis medicinal que contenham os dois componentes, porque nós não vamos presenciar esses efeitos desagradáveis. Um outro canabinoide que eu acho interessante citar, porque já tem estudos suficientes mostrando a importância da sua utilização, é o CBG, o canabigerol. Ele também tem ação antitumoral, antidepressiva, anti-inflamatória e neuroprotetora. E os estudos têm comprovado que a utilização do CBG com o CBD aumenta a eficácia da ação dos dois do que cada um isoladamente. Nesse diapositivo, nós podemos ver quantos canabinoides já são estudados,
vários já têm comprovação de suas ações, muitos ainda não se sabe em que receptor eles realmente atuam, mas já os estudos agora vão avançar ainda mais comprovando isso, e nós observamos porque o CBD é a bola da vez, ele tem diversas ações e já foi bem estudado, mostrando sua segurança, além da eficácia no tratamento de humanos e animais. Esse outro eu acho muito interessante, porque nos mostra as diferentes ações de acordo com o sítio de ação. Então, nós podemos ver por que são novos receptores, novos mecanismos de ação para o tratamento da dor, de acordo com o receptor que eles vão interagir. Agora, quanto a cannabis e sua utilização no tratamento da dor. Eu acho interessante mostrar esse artigo que foi publicado por Sir Reynolds em 1890, onde ele salienta que, para ele, de longe, a cannabis índica, que era mais utilizada na época, seria um dos melhores medicamentos para o tratamento de síndromes dolorosas. E ele a utilizava para o tratamento da enxaqueca e das cólicas menstruais da Rainha Vitória. E esse foi o primeiro artigo publicado numa revista científica de peso. As indicações aprovadas até o momento, dentre outras, incluem a indicação em oncologia, tanto para o tratamento da dor oncológica com coadjuvante, como para os efeitos adversos da quimioterapia, em dor crônica, não oncológica e em cuidados paliativos. Como que ela atuaria na dor? Em relação à dor nociceptiva, nós podemos ver que, através desses inúmeros receptores, eles vão diminuir a informação nociceptiva que vai chegar até o cérebro na periferia, pela sua ação em receptores periféricos nos nociceptores. No sistema nervoso, nós temos receptores CB1 e CB2 que vão modificar a manifestação emocional e cognitiva da dor, receptores CB1 no tálamo que vão fazer a inibição da informação da nocicepção ascendente, receptores na substância periaquidutal, no núcleo magno da RAF, que vão ativar o sistema descendente inibitório da dor, receptores no corno posterior da medula, e que vão inibir a sensibilização central, e receptores CB2 periféricos, que vão diminuir a inibição ascendente nociceptiva, além daqueles que nós vimos anteriormente, que não são os clássicos receptores canabinoides. Eu gosto de mostrar esse diapositivo porque nós vemos receptores CB2 em diferentes localizações nas células da glia. Nós sabemos que as células da glia têm um papel importante na fisiopatologia da dor neuropática, uma das dores de mais difícil controle. O que acontece quando um paciente com dor neuropática é submetido a um tratamento com canabinoides? Os canabinoides vão se ligar aos receptores CB2 das células da glia, diminuindo a liberação de mediadores pró-inflamatórios. Com isso, nós teremos uma inibição da progressão da dor neuropática e da diminuição das manifestações tão desagradáveis dessa patologia. Nas dores articulares, a cannabis também tem uma ação importante. Assim como os endocannabinoides, os fitocannabinoides vão se ligar a nociceptores, como nós vimos anteriormente, das articulações, mas também vão ter ação em tecidos, diminuindo nos tecidos perarticulares e articulares, diminuindo o processo inflamatório. Então, ao mesmo tempo que ele vai agir na nocicepção, ele vai agir também na anti-inflamação. Bom, para finalizar, eu gostaria de deixar claro que o objetivo foi entendermos bem o sistema endocannabinoide e suas propriedades,
a cannabis e seu mecanismo de ação no nosso sistema endocannabinoide e, particularmente, nesse simpósio, a ação da cannabis na dor. Muito obrigada.